Radamés Manosso, aqui em Curitiba. A pergunta desse vídeo é a seguinte: o que aconteceria em um país se a população mais jovem, a geração mais jovem que está chegando, decidisse não ter filhos? Fiz essa pergunta para mim mesmo. Com a ajuda aí do meu inseparável companheiro, o Excel, fiz algumas simulações e vou apresentar o resultado para vocês. Bom, para início de conversa, uma geração que realmente não tem filhos é uma coisa altamente improvável. Mas a gente pode acreditar em possibilidades como uma redução drástica na geração de filhos, tomando, por exemplo, o caso da Coreia do Sul, atualmente, que já está com uma fertilidade da mulher em torno de 1 filho por mulher apenas. Bom, então eu vou montar aqui uma historinha para deixar o vídeo mais divertido e vamos contar a história de uma terra muito distante, de um país chamado Banânia. Em Banânia, no momento zero da nossa história, havia 100 milhões de habitantes. Era uma república muito tranquila, muito feliz. Eles tinham ali uma condição demográfica de dar inveja. Bom, vou colocar na tela aí o gráfico populacional, a pirâmide populacional de Banânia no momento zero da nossa história. Vejam que é uma pirâmide que na verdade tem o formato de um lápis, ela é bastante retilínea na parte de baixo, ela afina apenas no topo, porque o que acontece em Banânia? Ali eles alcançaram o que se chama de estabilidade populacional. Graças a todo um trabalho ali de gerações anteriores, eles conseguiram manter a população em nível de estabilidade, ou seja, naquela condição em que a mulher tem 2,1 filhos durante a vida, e este é o padrão de reposição. Então, ali a cada geração são colocados no mundo filhos em quantidade suficiente para repor aqueles que já estão saindo de cena. Bom, então, na pirâmide de Banânia só afunila lá no topo a partir dos 70 anos de idade, quando daí vai havendo um declínio em função aí da idade, né? Apesar de Banânia ter uma expectativa de vida muito alta, acima de 80 anos, chega uma hora que as pessoas morrem, não é mesmo? Bom, em Banânia eles têm algumas coisas que a gente tem que chamar atenção aqui, de características demográficas. A população ativa de Banânia é de quase 59 milhões de pessoas, ou seja, 59% da população é população ativa. O que é isso? São pessoas entre 15 e 64 anos que estão ali em plenas condições para exercer atividade econômica. Eles têm lá em Banânia cerca de 16 milhões e meio de crianças, e tem também lá 24 milhões e 700 mil idosos. Então, em Banânia tem mais idoso do que criança. Isso se explica em parte porque você fica na condição de criança até os 14 anos, são 14 anos da sua vida que você fica ali na categoria criança, mas em Banânia você fica mais tempo na condição de idoso, porque o idoso vive dos 65 até mais de 80 anos aí, então a expectativa de vida lá é alta. Bom, outra informação importante aqui sobre Banânia neste momento: a relação entre pessoas ativas e pessoas idosas é 2,38, ou seja, para cada idoso de Banânia tem 2,38 cidadãos em condições de trabalho ali, gerando riqueza, e isso é importante para o sustento das aposentadorias dos idosos. Bom, aí aconteceu um fato realmente preocupante em Banânia. Estava indo tudo bem até que assumiu o poder lá em Banânia uma ditadura socialista comandada por uma mulher. Sim, teremos neste caso a primeira ditadora socialista feminina da história. O nome dela é Frida Kahlo, e como toda ditadora tem suas excentricidades ali. Ela gosta de saudar mandioca, ela construiu grandes armazéns para estocar vento lá em Banânia, mas
Mas a medida mais polêmica da ditadura da Frida Kahlo foi a chamada Lei Geral do Empoderamento. Por esta lei, as mulheres não tinham mais o direito de se empoderar, elas tinham o dever de se empoderar. Então, para as mulheres de Banânia, tornou-se obrigatório estudar, trabalhar, fazer carreira e ser uma mulher empoderada. Bom, uma das regras mais polêmicas do governo de Frida Kahlo foi a determinação que as mulheres só poderiam ter filhos a partir dos 30 anos. Antes dos 30 anos era proibido ter filhos em Banânia. Bom, e como era uma ditadura de caráter socialista, foi criada toda uma rede social ali para garantir que não nascessem filhos de mulheres com menos de 30 anos, usando aquelas técnicas ali que muita gente chama de direitos reprodutivos. Bom, foi implantado a lei do empoderamento e o que aconteceu em Banânia? Nós vamos ver agora o cenário do que aconteceu lá 15 anos depois da implantação desta lei do empoderamento. Bom, vocês vejam que o gráfico demográfico de Banânia, ele já sofreu uma alteração bem significativa. Vejam lá na parte de baixo, ali referente às crianças, este gráfico ficou com uma cara de um foguete. Por que tem aquela diferença na parte de baixo ali? É que no momento em que a lei foi implantada, de uma forma abrupta, de uma forma brusca, as mulheres com menos de 30 anos não poderiam ter filhos. Então, houve uma redução drástica, um gargalo bem forte ali na geração de filhos, a partir da implantação da lei. E vejam que, aos poucos, gradativamente, daí foi aumentando um pouco os nascimentos ali em Banânia, ano a ano, mas muito abaixo do que acontecia no passado. E por que ocorreu isso? Porque no passado de Banânia, a janela de fertilidade das mulheres ia dos 15 aos 40 anos, aproximadamente, né? E depois do decreto aí da Frida Kahlo, esta janela de fertilidade ela ficou reduzida ali dos 30 aos 40 anos. Sabemos que, historicamente, o período ali de melhores condições biológicas para a mulher ter filhos é na faixa dos 20 aos 30 anos, mas pelo decreto da Frida Kahlo, esta faixa de idade estava ali impedida de ter filhos. Então, os filhos só poderiam ocorrer depois dos 30 anos. Nessas condições ali, então, o que ocorreu foi uma redução automática da fertilidade da mulher, que passou de 2,1, caiu para 1 filho por mulher durante a vida. Por quê? Porque quando a mulher deixa para ter os filhos depois dos 30 anos, geralmente ela vai ter 0, 1, no máximo 2 filhos, e na média vai ficar ali em torno de 1, porque nesta faixa de idade as condições já não são propícias aí para a criação de uma prole numerosa. Bom, então vocês vejam que neste gráfico também está embutida ali uma perigosa armadilha demográfica. Então vejam o que aconteceu com a população de Banânia. Ela já caiu de 100 milhões, em 15 anos caiu para 88 milhões de pessoas. Olha, uma redução bem brusca considerando este intervalo curto de tempo. Mas a população ativa de Banânia permaneceu quase que inalterada, continuou ali próxima de 58, 59 milhões de pessoas ativas na economia. Também a população idosa não mudou muito, continuou ali na faixa ali dos próximos dos 24 milhões de pessoas. Então, o que reduziu sensivelmente em Banânia foi o número de crianças, que caiu para 5 milhões e 500 mil. Então,
Isso é uma armadilha demográfica bem perigosa, porque cria na cabeça das pessoas uma ilusão de prosperidade. Ou seja, em Banânia, a população caiu, mas não houve entre a população ativa, aqueles que estão trabalhando, uma sensação ali de problema. Por quê? Porque reduziu o número de crianças. Então, a população ativa não teria que investir tanto na criação de filhos, menos filhos, e isso dá uma ideia para as pessoas de que elas estão numa condição de vida melhor, numa condição de prosperidade. Bom, isto é uma sensação que dura pouco tempo, porque a pirâmide ela continua em movimento. E vamos ver aí o terceiro cenário de Banânia, quando lá na frente este decreto do empoderamento já completou um bom período de vigência e, neste caso, aqui nesse terceiro cenário, as primeiras crianças que já nasceram sob o decreto do empoderamento, elas já estão prestes a se aposentar. E aqui a gente vê daí um caso bem estranho de um gráfico demográfico que está ficando com a aparência de um cogumelo, ou seja, tem uma quantidade muito grande de idosos aqui nessa pirâmide, e nós temos ali na parte de baixo também uma redução drástica da população ativa, e na parte de baixo uma redução gradual, sistemática das quantidade de crianças. Ou seja, Banânia está num colapso populacional forte e difícil de reverter. Só para ter uma ideia aqui, neste período aí de mais de 60 anos de vigência do decreto do empoderamento, a população total de Banânia baixou para 55 milhões de pessoas, caiu quase a metade. E o que aconteceu aí foi que a população ativa começou a reduzir. A população ativa de Banânia caiu para 25 milhões de pessoas, enquanto que a população de idosos está em 24 milhões e 700. Ou seja, a relação idosos e ativos está praticamente 1 para 1. Ou seja, cada pessoa que trabalha está tendo ali que gerar riqueza para sustentar um idoso. Então, este processo aqui, ele não vai parar, porque lá na parte de baixo, como a taxa de fertilidade das mulheres de Banânia é muito baixa, não está no nível de reposição, está muito abaixo, essa população só cai e não tem como reverter. Bom, esse exercício, esta simulação que eu fiz aqui, ela é apenas para mostrar o que pode acontecer com uma sociedade quando você brinca com a demografia. A demografia, ela é uma coisa séria, ela não aceita desaforo. Então, coisas que são feitas ali na carteirada, no decreto, na visão ali, numa visão ideológica mal fundamentada, pode trazer consequências trágicas para uma população, e só que isso não é da noite para o dia, não se percebe de um dia para o outro, é uma coisa que vai se percebendo ao longo dos anos. Então, um problema que foi gerado lá atrás, há 60 anos, está causando a vida complicada de pessoas no dia de hoje, porque lá em Banânia, no futuro de Banânia, as pessoas vão estar numa situação de declínio populacional, que é acompanhado de declínio econômico, com grandes encargos sociais para sustentar uma população idosa. Provavelmente ali o governo, que é de característica socialista, ele não vai dar conta dos compromissos, ele vai gerar aumento de impostos. Quando não conseguir mais aumentar impostos, daí ele vai começar a emitir moeda, e isso vai virar inflação, ou seja, Banânia vai virar, sair da condição de país próspero e estável para uma situação caótica em que a população só vê declínio e mais declínio. Bom, será que um dia teremos muitos países aí entrando nessa condição de Banânia? Olha, taxas de crescimento muito baixas já existem por aí.
A Coreia do Sul já está com taxa de fertilidade da mulher de um filho por mulher. Aqui no Brasil nós estamos ainda na fase lá do bônus, na fase da ilusão de prosperidade, porque já estão nascendo menos crianças, os adultos, a população ativa está com aquela ilusão de prosperidade, mas não vai durar, essa ilusão ela dura pouco. Então, e também não precisamos que uma ditadora Frida Kahlo venha à tona, basta que uma ideologia perversa tome conta dos corações e mentes da população, que dá o mesmo efeito prático do que uma ditadura feroz. Então, vamos refletir aí sobre essa questão populacional. Com demografia não se brinca. Os efeitos são pesados e eles vêm lá na frente. Quem é jovem e está tomando decisões sobre casamento e filhos hoje, você vai ver os resultados dessas decisões lá na frente. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde. Fui.